Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Eu já preguei para vocês uma vez aqui sobre esse tema, ou melhor, sobre esse capítulo, mas hoje eu quero falar em uma outra perspectiva. Eu quero falar sobre o que é que significa ser representante de Deus, com esse tema de como é que Deus salva. Porque o tema aqui é salvação, né? Nós estamos falando sobre salvação. Só que nós corremos um grande risco de pensar que salvação só se aplica àquelas pessoas que estão lá fora. E nós não percebemos que muitos de nós precisamos de salvação aqui dentro. Basta você ler João 3 e 4 e você vai ver que João 3 é um religioso perdido dentro do sistema religioso. E João 4 é uma mulher perdida fora do sistema religioso. Então tem pessoas que precisam de salvação dentro do sistema religioso. E existe muita gente que precisa de salvação lá fora. E eu vou pensar sobre isso. O que é que significa ser um representante de Deus e como é que Deus age para nos salvar quando nós pensamos que estamos salvos. Eu sei que estou falando para uma igreja batista, eu conheço muito bem a teologia batista, mas quando nós pensamos que estamos salvos, mas estamos terrivelmente perdidos dentro de uma convicção de salvação que não está de acordo com a vontade de Deus. Então é isso que eu quero pensar com vocês. Em Atos capítulo 8, você vai ver a história de Filipe, que está pregando na cidade de Samaria. O versículo de número 8 vai dizer que muita gente naquela cidade estava feliz, porque o verso 6 diz que os enfermos eram curados, os oprimidos eram libertos. O versículo 12 de Atos 8 vai dizer que os homens e as mulheres daquela cidade, eles ouvindo o que Filipe lhes falava a respeito do reino de Deus e a respeito de Jesus, eles criam, e eles eram batizados nas águas, tanto homens como mulheres. Até um mago que estava lá também, vendo tudo o que estava acontecendo, acabou acreditando, foi batizado de uma forma superficial, mas também foi batizado. E aí os apóstolos de Jerusalém ficaram sabendo que lá em Samaria, Deus, através de um diácono, estava fazendo coisas extraordinárias. Aí mandaram para lá um apóstolo chamado Pedro e um apóstolo chamado Tiago. E esses dois, um apóstolo chamado João, esses dois foram para lá. João e Pedro foram para Samaria, e quando chegam lá, eles percebem, conforme o versículo 15 e 16, que eles já tinham sido batizados nas águas, que eles já tinham acreditado em Jesus, mas que ainda o Espírito Santo não tinha descido sobre eles. E então Pedro e João colocam as mãos sobre a vida deles, e enquanto colocam as mãos sobre eles, diz a Bíblia que os céus se abrem, e o Espírito Santo se derrama sobre esses samaritanos, eles começam a profetizar, eles começam a falar em outras línguas, e foi uma coisa tão extraordinária que esse Simão, ele pensou assim, bom, eu quero esse negócio também, e eu acho que eu vou comprar esse negócio, eu vou oferecer dinheiro para os apóstolos, e os apóstolos vão me dar o poder do Espírito Santo para eu ficar famoso. E aí o Pedro tem que dizer, olha, fica o seu dinheiro com você para a sua perdição, porque você está pensando que é com o dinheiro que se compra as coisas do reino de Deus, e não é assim. Busque em Deus um lugar de arrependimento, porque você está em laços de amargura, e você está com fel na sua alma, e você precisa encontrar um lugar de arrependimento, porque o dom de Deus não vem através de dinheiro, o dom de Deus vem através do arrependimento. Quando você se arrepende dos seus pecados, então vem o Espírito Santo sobre a sua vida, e passa a viver dentro de você. Aí a gente conhece essa história, esse avivamento lindo que está acontecendo em Samaria, e de repente, diz o versículo de número 26, que um anjo do Senhor, ele aparece a Filipe, e diz assim para Filipe, olha Filipe, eu quero que você saia desse lugar, onde está acontecendo coisas maravilhosas, e você vá para um lugar deserto, lá para o caminho de Gaza. É um lugar deserto, eu preciso de você lá, não tem ninguém lá, mas eu preciso de você lá. E o Filipe vai.
Eu sei que para muitos de nós, principalmente se estivéssemos no lugar de Filipe, principalmente pastores e pregadores, você está em uma cidade, a cidade inteira está impactada pelo Evangelho. As pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo libertas dos demônios, as pessoas estão sendo batizadas nas águas, as pessoas estão sendo batizadas no Espírito Santo. Há um avivamento tremendo. E de repente vem a voz de Deus dizendo: eu quero que você abandone tudo isso e vai para um lugar que não tenha ninguém. Com certeza nós iríamos dizer: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Porque só pode ser o diabo que quer nos tirar de um lugar onde coisas gloriosas de Deus estão acontecendo. E aqui a gente percebe que não é o diabo. Aqui a gente percebe que é o próprio Deus que está movendo Filipe, tirando ele de um grande avivamento. Por quê? Porque no caminho de Gaza, Deus ia precisar de Filipe como seu representante. Filipe era o representante de Deus na cidade de Samaria. Deus está usando Filipe ali, mas tem um cara que você vai ler a partir do versículo de número 27, tem um camarada que ele é chamado de eunuco, ele é o administrador de todos os bens da rainha de Candace, a rainha da Etiópia, ele administra todos os tesouros de uma nação, e ele tinha acabado de fazer uma viagem, esse africano tinha viajado, depois coloca no Google, a distância de uma cidade chamada Addis Abeba. Eu estive o ano passado nessa cidade, eu estou começando a trabalhar nessa nação. Morrem 200 crianças por dia naquela nação de fome. E Deus está começando a me mover. Eu estive o ano passado nessa cidade. Coloque aí Addis Abeba, capital da Etiópia, e coloque até Jerusalém, e você vai ver os milhares de quilômetros que esse camarada teve que viajar, que naquela época não tinha avião, naquela época não tinha trem, naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, eram carroças. Você vai ler no versículo 29 e 30, que era uma carroça que ele estava. Imagine quantos dias de viagem. E diz o versículo de número 27, que ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Ou seja, esse é um africano que tem fome de Deus. Esse é um africano que tem sede de Deus. Esse é um africano que tem vontade de salvação, que tem sede de salvação. Ele precisa conhecer Deus, e ele faz uma viagem enorme, longa, de dias e dias, chega em Jerusalém, e ele adora a Deus no templo, mas ele não consegue encontrar a salvação. Ele é como muitas pessoas no mundo, são pessoas que fazem viagens longas para poder encontrar a salvação, são pessoas que sobem escadas imensas de joelhos, porque tem uma fome, um desejo, um vazio existencial que precisa ser preenchido. Tem pessoas que caminham quilômetros carregando cruzes, fazendo promessas. Essas pessoas têm fome de Deus, essas pessoas têm sede de Deus, essas pessoas, elas não conhecem Deus, mas elas estão atrás de Deus. E esse camarada, diz o versículo 27, ele voltava de Jerusalém, porque ele tinha ido para adorar, mas ele não tinha conhecido o Messias, ele não conhecia a salvação, ele tinha temor de Deus, ele tinha sede de Deus, mas ele não tinha sido saciado pela presença de Deus no coração dele. E agora ele está voltando, e antes de voltar, a fome dele pelas coisas de Deus era tão grande, que ele compra um dos maiores rolos das escrituras do Antigo Testamento. Quando você lê em Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante, foi entregue a Jesus o rolo do profeta Isaías, e aquilo ali ele ia desenrolando, não é como um livro semelhante ao nosso hoje, eram tipos de papiros enrolados que tinha que ficar desenrolando assim, duas madeiras. Era um trabalho imenso, e era enorme, era pesado. E esse camarada compra o rolo do profeta Isaías, porque ele quer conhecer Deus. Ele adora em Jerusalém, ele faz uma viagem longa, ele adora Deus em Jerusalém, ele não conhece a Deus, agora ele compra o livro do profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías, e ele está lendo, ele está com fome, é uma viagem longa para voltar, e ele está lendo, e ele não consegue entender, ele não entende o que está acontecendo. E aí Deus diz assim para Filipe: eu preciso que você vá para aquele lugar, porque vai passar um cara lá, que ele precisa me conhecer, e eu preciso me dar a conhecer a ele.
e eu uso os meus representantes para pregar a minha palavra. Você pode ver que o versículo 26, Deus mandou um anjo. Esse mesmo anjo que apareceu para Filipe, será que esse anjo não poderia subir na carroça e evangelizar o etíope? Não seria mais fácil o anjo subir em uma carroça e aparecer todo glorioso e dizer para o etíope sobre o Messias? Seria mais fácil, mas não seria uma verdade. Por exemplo, se um anjo chegar aqui agora, se o arcanjo Miguel chegar aqui, se o anjo Gabriel chegar aqui e pegar esse microfone e dizer para todos nós, Jesus Cristo salva, ele está falando uma verdade? Sim, ele está falando uma verdade, mas ele está falando uma verdade que ele nunca experimentou na vida dele, porque ele nunca foi salvo. O dia que um anjo pecar, a sua condenação é eterna, porque ele foi criado em um estado de impecabilidade. Ele deixa o seu estado original e ele se junta aos espíritos caídos, aos demônios. Não existe salvação para eles. Por isso, você não vai ver um anjo aqui dizendo que Jesus o salvou. Ele não tem experiência de salvação, ele foi criado em estado de perfeição. Então ele pode falar que Jesus salva, é uma verdade, mas é uma verdade que ele nunca experimentou. E nós que somos representantes de Jesus, nós somos chamados para pregar que Jesus salva, porque nós fomos salvos pela sua graça. Nós temos a experiência de salvação. Eu posso falar que Jesus liberta drogados, porque eu sei o que é ter dentro das minhas veias, do meu sangue, por um período de 8 anos, todos esses tipos de droga. Eu sei o que é estar morrendo a ponto de pensar em tirar a minha própria vida, mas há 33 anos atrás, o evangelho da graça de Jesus me alcançou, me salvou. Eu posso falar que Jesus liberta, porque eu sei que Jesus liberta. Muitos de vocês podem subir aqui e dizer, Jesus cura. Pensou um anjo chegar aqui e dizer, rapaz, eu estava com uma dor na coluna. O anjo não tem como ele falar isso. Ou chegar um anjo muito louco aqui e falar, aí, tá ligado, eu cheirava toda. Não vai acontecer isso. Agora eu e você podemos chegar aqui e falar de salvação, de libertação, de cura, de transformação, porque o Deus das Escrituras fez isso em nós. Então ele conta conosco para sermos os seus representantes. Ele não vai mandar os anjos, ele vai mandar você. E em Samaria, quem era o representante de Deus na cidade? Filipe. Aí o Filipe vai, chega perto da carroça e escuta o cara lendo o profeta Isaías e pergunta assim, você entende o que é que você está lendo? E aí o africano diz assim, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Esse é o clamor do mundo aí fora. Esse é o clamor das nações. Quando eu subo as montanhas do Nepal, ou desço aos vales do Camboja, ou fico meses nesses países, ou como tem acontecido esses últimos anos, 5 vezes eu estive na Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Tadiquistão, Rússia, esses lugares todos, e eu vejo aquelas pessoas praticando as suas religiões, e eu não os critico, eu os olho com um olhar, o meu olhar para eles é um olhar de misericórdia, porque eu sei que eles estão com fome de Deus. Eles estão com sede de Deus, eles estão seguindo Siddhartha Gautama, Meksushama, Gengis Khan, eles estão seguindo porque eles não sabem, eles estão tateando, eles estão com fome, e de repente, Deus precisa de mim para chegar e dizer a verdade para eles. Eu não vou entender se não tiver alguém que me explica, e você sabe explicar, e é simples, é o Evangelho. Aqui no Brasil parece que a gente não entendeu isso ainda. A gente pensa que o Evangelho, que tem crente na igreja que ele é perseguido, não é por causa da justiça não, ele é perseguido porque é crente chato. Aqui, graças a Deus, no Mato Grosso não tem, nem em Sinop, mas lá em São Paulo tem uns crentes chatos, terrível. O cara está fumando cigarro lá, aí chega o crente pensando que está evangelizando. Você sabia que o cigarro é a chupeta do capeta? Ou o cara está lá bebendo alguma coisa, ou bebendo cerveja, aí vem o crente, chega lá, você sabia que a cerveja é a urina de Satanás? Aí, cara, os caras vão, claro que se eu não sou crente, vem um crente falar uma coisa dessa para mim, eu vou fazer ele beber a urina do Satanás, e vai chupar a chupeta do capeta também, porque é um crente chato, isso não é evangelho.
O evangelho é boas novas. Olha, cara, não importa como é que você está. Olha, mulher, não importa como é que você está vivendo. Deus ama você do jeito que você está. Venha para Ele do jeito que você está. E Ele ama tanto você que jamais vai permitir que você permaneça do jeito que você veio. Ele vai fazer as mudanças na sua vida, mas é Ele, é a palavra dEle, é o evangelho dEle, é o milagre dEle, é a obra dEle, é o Espírito dEle, é Ele que vai fazer. Não é você, é Ele. Prega só a palavra, prega só o evangelho, as boas novas. Quem faz o milagre é o Espírito Santo. E aí o Felipe Sop começa a explicar a partir desse texto de Isaías, e o etíope pergunta assim: quem é que ele está falando? Ele está falando dele mesmo? Isaías está falando dele mesmo? Ou está falando de um outro? E aí o Felipe diz assim: não, cara, ele está falando de Jesus. Ele está falando do Cordeiro de Deus que morreu no seu lugar, que perdoou os seus pecados, que foi moído pelas suas iniquidades. Você pode voltar para a Etiópia com o seu coração cheio. Você pode voltar para a Etiópia sem esse vazio existencial. Você pode voltar para a Etiópia com o seu coração preenchido com a presença de Deus, com o Messias. E aí no meio do caminho, o etíope viu água e perguntou assim: olha aqui, Felipe, tem água, o que é que me impede de eu ser batizado? E o Felipe disse: nada, basta você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê de todo o teu coração. Versículo 37, ele diz: eu creio. E o Felipe disse: então é simples, vamos às águas. Batizou o etíope, e quando o Felipe saiu das águas com o etíope, o Felipe desapareceu, ele sumiu, ele foi trasladado, ele foi arrebatado. A ciência não sabe o que é isso ainda hoje. Tem um monte de coisa na Bíblia que os caras só conseguem inventar porque lê a Bíblia. Aqui na sociedade só inventam porque lê a Bíblia. Basta você pesquisar e você vai ver que eles só tiveram a ideia de fazer essas coisas porque viram na Bíblia. Por exemplo, portão automático. Está em Atos capítulo 12. O anjo foi tirando Pedro da prisão, e quando chegou diante do grande portão de ferro, ele abriu-se automaticamente. Pode ler. Aí o cara diz: espera aí, esse negócio pode acontecer, eu vou inventar isso. E hoje você chega na sua casa, aperta o botãozinho, o portão. Agora isso aqui, os cientistas ainda estão tentando ver se que fenômeno é esse de o cara sair daqui e aparecer em Azoto a 80 milhas, a mais de 120 quilômetros em outro lugar, uma máquina de teletransportar o cara. Que é isso? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: Filipe, para evangelizar esse cara, diz o versículo 30, e correndo Filipe atrás da carroça. Então para ir ele foi correndo, mas para voltar, ele voltou nas asas do Espírito, ele voltou por cima. Então para evangelizar, corra. Para falar de Jesus, corra. Não meça esforços para fazer a obra de Deus, para levar as pessoas à salvação. Não meça esforços. Às vezes você vai ter que correr e correr atrás da carroça. Mas para voltar, você vai voltar nas asas do Espírito, vai voltar por cima. Não sei como, isso é milagre. Agora veja o que é que diz o último versículo de Atos capítulo 8. E Filipe foi achado em Azoto, e ele veio evangelizando as cidades, até que ele chegou em Cesareia. Por favor, anote isso, porque é em cima desse versículo que eu quero trazer algo muito especial para mexer com a sua religiosidade. Filipe firmou a sua residência em Cesareia. Ele veio pregando de cidade em cidade, e ele chega em Cesareia. Aonde é que você diz, pregador, que Filipe firmou a sua residência em Cesareia? Atos capítulo 21, versículo de número 8 e versículo de número 9. O apóstolo Paulo, quando chega com a sua equipe, lá em Atos 21, versículo 8 e 9, Paulo chega em Cesareia, e o texto vai dizer que ele, no dia seguinte, partindo dali Paulo, nós e o que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, que era o evangelista, que era um dos 7, está falando do mesmo cara, de Atos capítulo 8, só que em Atos capítulo 8 ele foi separado para ser um diácono, mas as dificuldades da igreja revelou nele um espírito de evangelista. Então Paulo fica na casa dele, e a casa dele era um lugar maravilhoso. Você vai ler o versículo de número 9, que ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Ele
essas meninas, uma tradução fala meninas virgens, né, que profetizavam, ou seja, o sobrenatural de Deus estava na casa dele. O versículo 10 vai dizer que Paulo demorou-se muitos dias ali. Quando você chega na casa de um cara que não é legal, você quer ir embora logo. O Paulo ficou muitos dias na casa de Filipe, e além disso, além de Paulo, sua equipe, filhas que profetizavam, desce um outro profeta chamado Ágabo. Ou seja, a casa de Filipe era uma plataforma da manifestação de Deus naquele lugar. Então grave isso, por favor, que em Atos capítulo 8, termina dizendo que Filipe firmou a sua residência na cidade de Cesareia. Estou com vocês em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo vai, ele é o Saulo, ele está perseguindo a igreja, mas ele está perseguindo a igreja não é porque ele é um cara maldoso. Você sabe que tem muita gente que persegue a igreja, não é porque eles são maldosos. Existem muitas religiões que nos perseguem, não é porque eles são maldosos. Paulo está perseguindo a igreja, por quê? Porque ele acredita em um único Deus. E agora, ele vê um povo dizendo que também acredita em um único Deus, mas o nome desse Deus é diferente, é um tal de Jesus, um defunto que ressuscitou. E Paulo disse, não, eu vou acabar com a seita dos nazarenos, porque somente Deus, só existe um Deus. Então eu vou perseguir esses crentes, porque eles estão formando uma seita. Não pode, só existe um único Deus, e eles estão dizendo que esse Deus é um tal de Jesus. Isso é uma heresia. E lá em Gálatas capítulo 1, Paulo diz que ele perseguiu de forma feroz a igreja, porque ele era muito zeloso da lei de Deus, e acreditava que aquilo era uma seita. Ele chega a dizer a seita dos nazarenos. Então veja, ele está perseguindo a igreja de forma violenta, mas ele está pensando que está trabalhando para Deus. Ele acha que está trabalhando para Deus. Nós sabemos que tem uma religião assim também hoje na terra. E João capítulo 16, versículo 2, Jesus disse, chegará um dia em que vai existir pessoas que ao matarem vocês, estarão pensando que estão prestando um culto a Deus. E você sabe que tem uma religião no mundo que, ao matar judeus e cristãos, eles acreditam, em 28 versos do livro sagrado deles, diz que matar cristãos e judeus é prestar um serviço ao seu Deus, a prestar serviço ao único Deus verdadeiro. E eu conheço muitos deles. Eu tenho muitos deles que hoje são meus irmãos. Eu não posso postar, eu não posso colocar vídeos, mas eu tenho vídeos e fotos de muitos deles que entregaram as suas vidas para Jesus, que eu tive o privilégio de batizá-los, que eu tive o privilégio de descer as águas, pelo menos pessoalmente. Mais de 300 deles eu já batizei pessoalmente. São milhares, mas pelo menos mais de 300 eu já tive o privilégio de batizá-los. E eles perseguiam-nos porque achava que nós estávamos errados. Até que em Atos capítulo 8, o Senhor Jesus aparece a Paulo. Ele cai do seu animal de carga, ou se estava caminhando, eu não sei, ele cai por terra, fica cego. Aí veja o que é que diz o versículo de número 10 de Atos 9. Deus tem que usar um representante dele. O próprio Jesus apareceu a Paulo, mas o próprio Jesus não evangelizou Paulo. Paulo ficou chocado com essa presença, mas Deus então tem que chamar um representante de Damasco, porque Paulo estava na cidade de Damasco. E aí lá em Damasco Deus olha e vê um discípulo chamado Ananias e diz, Ananias, ele fala, eis-me aqui, olha, eu preciso que você saia aí do seu lugar, que você vai à rua direita, lá na cidade de Damasco, e lá você vai achar um cara que está na casa de Judas, e ele está orando. Você vai entrar lá, vai colocar a mão sobre ele, as escamas vão cair dos seus olhos, ele vai se arrepender dos seus pecados, você vai fazer com que ele confesse os pecados, porque ele vai ser perdoado dos seus pecados, e você vai batizá-lo nas águas, porque eu tenho coisas maravilhosas para fazer na vida dele. E aí eu fico vendo mais ou menos o Ananias fazendo assim, Deus me livre, eu não vou atrás. Pode ver, ele fala de forma alguma, versículo de número 13, eu não vou lá nesse lugar não, esse cara é um terrorista. Esse cara está aqui em Damasco,
para prender. Olha aí os males que eles têm feito. Eu tenho ouvido, esse cara é famoso, ele só faz o mal. E ele veio aqui em Jerusalém para fazer mal aos teus santos e levar muitos de nós presos. E aí como que se Deus dissesse assim, pode ir lá, cara, eu já amansei a fera. Pode ir. Pode ir lá. Eu já amansei o homem. E aí então o Ananias vai. Porque ele é o representante de Deus na cidade de Damasco. Quantos estão me entendendo? Estou com vocês no capítulo 10, versículo 1. Havia na cidade de Cesareia um homem chamado Cornélio, da corte italiana. Esse homem era temente a Deus. Esse homem dava esmolas de contínuo, fazia oração. E de repente, na oração da tarde, apareceu um anjo para ele dizendo, Cornélio, eis que as tuas esmolas estão em memória diante de Deus e as tuas orações foram ouvidas. Eu acho isso aqui extraordinário. Primeiro, porque já derruba de nós um pouco de nossa religiosidade, que a gente pensa que Deus só escuta nós, os evangélicos. Eu sou de Jesus, eu sou salvo, então eu posso orar que Deus escuta. Os outros de outras religiões, Deus não escuta. Aqui está dizendo que é diferente. Esse cara não conhecia Deus. Ele temia Deus, mas ele não conhecia Deus. E ele orava. E Deus ouvia a oração dele? Deus ouvia a oração dele. E Deus ainda recebia as esmolas dele. E Deus o amava de tal forma que dizia assim, olha, eu preciso que você seja salvo. E eu vou mandar um anjo para falar com você, para que esse anjo chame um representante meu, para que você escute o evangelho e seja salvo. Agora, olha o que é que diz o versículo 1. Havia na cidade de Cesareia. Então veja que em Atos 8, um cara está passando por Samaria, precisa ser salvo. Deus pega o seu representante que está em Samaria, que chama-se Filipe. Em Atos capítulo 9, Saulo está precisando de ser salvo, ele está em Damasco. E aí Deus vai pegar um representante dele que está em Damasco, que é Ananias, para poder evangelizar o Paulo. Agora, em Atos capítulo 10, eu tenho o Cornélio, que mora ali em Cesareia, e eu li com vocês em Atos 21, versículo 8, que tem um evangelista. O cara é evangelista. Se tem alguém que Deus deveria usar para poder evangelizar Cornélio, que mora na mesma cidade, quem era? Era Filipe. Filipe é o evangelista. E Filipe morava onde? Morava em Cesareia. Então, o Deus que vem seguindo essa sequência, ele poderia muito bem dizer, Filipe, em cada cidade eu tenho o meu representante, o Cornélio mora em Cesareia, você mora em Cesareia, junto o útil ao agradável, pronto, eu te envio lá, e o centurião vai ser salvo, como você foi usado em outros lugares. Mas Deus não faz isso. Porque Deus não queria salvar apenas um religioso fora do sistema religioso. Deus queria salvar um religioso dentro do sistema religioso. Então, quem é que Deus vai chamar para poder evangelizar o Cornélio? Existe até hoje uma cidade chamada Jope. Hoje nós conhecemos como Tel Aviv, a capital estabelecida pela ONU, a capital de Israel. O judeu não gosta disso, o judeu quer e reconhece que só Jerusalém é a sua capital. Mas a ONU colocou Tel Aviv como capital de Israel. Tel Aviv é essa cidade, a cidade de Jope, onde o apóstolo Pedro estava lá, orando, falando com Deus, com fome, e ele teve uma visão. Enquanto Deus fala com Cornélio, Deus também fala com Pedro. E o que Deus fala com Pedro? Vem um lençol que desce do céu, cheio de animais, de répteis, de quadrúpedes, de vários animais que eram imundos para os judeus, e a voz do céu dizia assim, levanta Pedro, mata e come. E o que o Pedro disse? Senhor, jamais eu coloquei coisa imunda na minha boca, eu nunca vou comer uma coisa dessa. E a voz do céu dizia assim para ele, não chame imundo aquilo que o Senhor já purificou. Veio novamente a visão, a mesma coisa, e a voz dizia, levanta, mate e come, e o Pedro dizia, não, a minha religião não permite, eu não posso comer essas coisas, isso é imundo, e a voz do céu dizia, não chame imundo aquilo que o Senhor já purificou. Veio a terceira vez e Pedro reage da mesma forma.
Lá em Atos capítulo 10, versículo 2 e 3, o anjo falou só uma vez com Cornélio e ele obedece imediatamente. Aqui Deus já falou 3 vezes com o apóstolo, ele tem dificuldade de obedecer. Não se assuste com o que eu vou dizer para você. Deus nos salvar da nossa religiosidade, é mais difícil para Ele nos salvar da nossa religiosidade do que libertar um drogado das drogas, do que libertar um traficante do crime. É mais fácil um alcoólatra ser liberto do alcoolismo do que um religioso ser liberto da sua religiosidade. A religiosidade escraviza, a religiosidade rouba a nossa visão da vida, a religiosidade nos enclausura, nos deixa amosteirado, nos deixa engessado, nos deixa ostracizado, a gente fica dentro de uma bolha. E o Senhor quer salvar esse dia, não apenas o Cornélio, mas o Senhor quer salvar um apóstolo de sua religiosidade. E na terceira vez que ele está pensando, o que isso significa, esse lençol, de repente ele escuta alguém batendo palma, e quando ele sai lá, o Espírito Santo diz assim para Pedro: Pedro, não tenha medo de atender esses soldados, receba eles, porque foi eu que enviei eles aqui através de Cornélio, para que você vá lá a Cesareia e fale do meu amor para Cornélio, para que Cornélio seja salvo, ele e toda a sua casa. Aí o Pedro os recebe, conversa, no outro dia o Pedro sai com mais 6 irmãos, gente, tem que fazer uma viagem. Deus poderia muito bem pegar o Filipe, que estava ali na mesma cidade, e dizer, pronto, alguns minutos você entra na casa de Cornélio, salva, acabou. Não, Deus queria mudar a vida de Pedro, libertá-lo da religiosidade, do judaísmo. A salvação vem dos judeus, mas você nunca vai ler na Bíblia que a salvação vem do judaísmo. A salvação veio dos judeus, mas ela não vem do judaísmo. O judaísmo, leia Gálatas, leia as epístolas de Paulo, é um sistema escravizante. É uma religião que massacra as pessoas, que oprime as pessoas, e não é só o judaísmo, o próprio cristianismo pode ser uma religião que massacra. Na verdade, cristianismo virou uma religião, mas se tem uma coisa na terra que não pode ser religião, é o cristianismo, porque nós não estamos baseados em dogmas, o nosso fundamento é uma pessoa, o nosso relacionamento é com uma pessoa ressuscitada dentre os mortos e que vive dentro de nós, e essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Ele é maior do que o templo, ele é maior do que o sábado, ele é maior do que a religião, ele é maior do que o altar, ele é maior do que todas as coisas, ele é uma pessoa, ele é Deus. A gente tem que entender isso. E aí o Pedro faz essa viagem longa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que viajam comigo, se prepare. Tem pessoas que viajam comigo e pensam assim: eu vou lá fazer uma grande obra para Deus, lá no Nordeste, lá no Haiti, lá na Guatemala, lá em cima no Nepal, lá na África. E eu fico olhando assim, eu digo, eles não sabem a obra que Deus vai fazer na vida deles. Quando Deus quer que você seja um representante dele em outro lugar, Deus quer sim usar você para fazer uma grande obra na vida das pessoas, mas Deus quer fazer uma grande obra na sua pessoa. Você vai voltar transformado. Eu vou contar aqui para terminar, tá bom? Um amigo meu, ele sabe, ele me deu autorização para falar, e chama-se Henrique, e ele era na época o secretário de esportes da cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Todo burguesinho, sabe, aquele camarada que rapa os pelos, casado, muito bem casado, tem seus filhos, mas todo assim, metrosexual que fala, né? Toda semana fazendo assim, sobrancelha, o cara impecável, a roupa dele todo burguês, só roupa de marca. E ele disse, eu vou para Haiti com você. E era bem na época que tinha acontecido o terremoto. Eu disse, vamos embora. E ele, bem financeiramente, um cara super, muito educado, muito limpo, muito organizado, tudo bem organizadinho. E nós fomos. Quando chegou no Haiti, aí todo mundo pegando as suas malas, cadê a mala do meu amigo? Não vem a mala dele não veio. Eu falei, cara, eu empresto minha cueca para você, o outro empresta uma camisa. Ele, ai meu Deus, usar a cueca dos outros, usar a camisa dos outros. Eu falei, cara, não, vamos esperar um pouco, minha mala vai chegar. Não chegou.
Aí eu falei, eu tenho uma cueca vermelha, eu tenho uma amarela. Tipo assim. Aí o outro amigo disse, eu empresto a minha depois da manhã para você. De forma que ele ficou todo esquisito, ele andava todo esquisito, uma bermuda de um, uma camisa do outro, foi uma humilhação. Aí todo dia ele vinha assim, missionário Edson, e lá no aeroporto não chegou a minha roupa, minha mala, cara, minhas coisas, meu perfume, meu pente, minha escova, não sei o quê. Cara, sumiu. 3 dias depois chegou, vazio, não tinha nada, roubaram tudo. Chegou a mala, mas não tinha nada. Aí a gente estava em um orfanato lá, que o terremoto tinha assim, a fossa e do lado o poço. Mas o terremoto foi tão forte que derrubou por lá de dentro a parede e misturou a água da fossa com a água do poço. E a gente viu que as crianças estavam muito doentes, e a gente foi pesquisar, abriu, e a gente viu que era isso que tinha acontecido. E aí eu precisava de 3 jovens para poder limpar a fossa e o poço. E ele disse, eu estou aqui, pode contar comigo. E o outro também, eu estou aqui, tá bom. Quando ele começou a abrir o buraco, que ele olhou, ele disse assim, meu Deus. E aí o outro disse assim, você desce que eu seguro a corda. E você precisa ver o testemunho dele. E ele disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ele foi entrando assim no meio das fezes, né? Ai meu Deus, com balde, assim, que jeitinho. Aí amarrava a corda. E ele disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Começou a chorar. Estou fazendo aqui. De repente, nenhuma dessa, em que o balde ia subindo, o cara lá de cima escorregou a corda da mão dele. E na hora que caiu, ele gritou. Na hora que ele gritou, você sabe que veio. Veio tudo para o nariz, para a boca, para os olhos, tudo. Aí, ele saiu daquele buraco, chorando, gritando, meu Deus. E o haitiano olhou, e naquele mesmo bairro, naquela semana tinha morrido mais de 3.000 pessoas de cólera. E o haitiano, que não sabia falar muito bem português, mas olhava e dizia assim para ele, cólera. Aí pronto, ele disse, eu vou morrer. A vida do Henrique, ela foi tão transformada por Deus, mas tão transformada nessa semana, que o Henrique, depois disso, ele foi comigo várias vezes para a África. Ele me ajudou a construir o único seminário que existe no deserto do Sahel, biblioteca com seminário e casa pastoral. Foi o Henrique que ajudou a construir. 13 casas pastorais nós construímos na África. Ele teve participação na maioria delas. A última agora é uma casa pastoral e uma van para um missionário que mora na Amazônia. Deus começou a prosperá-lo e a vida dele hoje, ele é um empresário muito bem sucedido, mas ele investe no reino. Ele foi comigo para a Rússia, ele foi comigo para outros países, para o Nordeste, para um monte de lugar. Hoje o Henrique disse, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter ido para o Haiti. Eu fui lá pensando que ia transformar a vida das pessoas, e Deus me pegou direitinho e me levou lá para transformar a minha vida. E aqui perto tem uma cidade, eu não tenho tanta liberdade, por isso eu não vou dizer o nome, mas ela é uma promotora de justiça, uma senhora toda chique. Nós fomos para a África, e ela levou uma mala, lá no aeroporto em Paris, eu vi ela abrindo uma mala, e quando eu olhei a mala, só sapatos, devia ter uns 10 pares de sapatos. Eu olhei e falei assim, irmã, o que é isso aí? Isso aí você vai dar de doações lá? Ela, Deus me livre, missionário, isso não é para doações. Eu falei, mas por que você está levando tudo esse sapato então para a África? Ela disse, não, é para um dia a gente usar no shopping, outro a gente vai usar no restaurante. Eu falei, irmã, no país que nós vamos não existe shopping. Eu falei, só tem um restaurante lá que você vai olhar, você vai ficar escandalizado com um restaurante. Ela disse, é mesmo? Eu falei, é. E ela tinha, naqueles últimos 15 dias, separado do seu esposo, divorciado, assinado mesmo. Ela estava divorciada do seu esposo, e ela viu nessa viagem missionária
uma oportunidade para respirar um pouco, e ela foi com a gente nessa caravana. Chegou lá, depois de 400 quilômetros de deserto, era uma fome tão grande, que nós achamos assim um lugar que vendia manga, e eu fui para um lugar assim no banheiro. Quando eu voltei, eu vi essa senhora, que aqui no Brasil, gente, oficial de justiça, toda assim, toda chique, anda assim na pontinha do dedo, toda. Eu vi uma senhora chupando uma manga, que parecia o cão chupando manga, assim, ó, a cara, o nariz, tudo. E eu tirei foto. Eu tenho a foto, é só eu posso ver essa foto, ela não deixa eu mostrar. Deus tratou dessa senhora, dessa irmã, de uma forma tão maravilhosa. Ela voltou um mês depois, ela disse: você pode vir aqui para a minha cidade, porque vai ter um acontecimento muito especial no dia 15 desse mês. E eu falei: posso, o que está acontecendo? Ela disse assim: eu vou casar. Eu falei: como assim que a senhora vai casar? A senhora arrumou um outro homem? Ela disse: não, onde é que eu estava com a cabeça? A África me mudou. O meu marido é um santo, o meu marido é um homem tão bom. Aonde é que eu estava com a cabeça? Perder um homem desse? Eu estou casando de novo com o mesmo homem. A África, Deus abriu, mudou o meu coração, mudou a minha mente, e agora eu sei o significado da minha vida. Uma viagem de curto prazo. Deus mudou a vida dela. Depois ela foi comigo para a Índia, ela foi comigo para o Haiti, ela foi comigo para o Nordeste, ela foi comigo para o Nepal, ela foi comigo para o Camboja, ela foi comigo outra vez para a África, ela foi comigo um monte de países. A vida dela foi transformada, e cada vez que essas pessoas vão comigo nessas caravanas, para a gente ir fazer o bem, eu sempre aviso: você vai fazer o bem, mas a pessoa mais abençoada e mais transformada, quem vai ser é você. Então deixa eu te dizer uma coisa: nunca diga não para Deus quando Ele manda você fazer a obra dEle. Se você disser não, você está perdendo a oportunidade de Deus transformar a sua vida. Atos capítulo 10, estou terminando, tenha fé em Deus. Você pode dizer isso para o seu irmão, o pregador já está terminando. Tenha fé em Deus. Versículo 28 de Atos 10, olha o que Pedro está fazendo. Está entrando na casa de Cornélio dizendo assim: olha, vocês sabem que é proibido a um judeu ou mesmo comer ou aproximar-se de alguém de uma outra raça. Aonde é que você lê isso no Antigo Testamento? Aonde é que você lê no Antigo Testamento que é proibido para um judeu estar perto de pessoas de outra raça? Isso não foi o Antigo Testamento, isso é a religiosidade judaica. A religião criou isso. E ele está entrando dizendo: você sabe que se dependesse de mim, eu não ia entrar aqui na sua casa, porque eu sou um judeu, você é um gentil, você é de uma outra nação, eu não posso. Mas, olha o que ele diz aí: mas Deus me mostrou que a nenhum homem eu possa chamar de comum ou de imundo, porque na cruz do Calvário todos eles foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Depois de 32 anos de igreja, Pedro já era apóstolo. Deus ainda tinha que, desculpa queridos, não 32, depois de 17 anos de apostolado, 32 é a história toda, depois de 17 anos de apostolado, Pedro ainda não tinha percebido que ele não era um pregador só para judeu, que ele tinha que entrar na casa dos pecadores, ele tinha que pregar o evangelho na casa dos gentios. Deus podia muito bem pegar o Filipe, que morava ali, e levá-lo para evangelizar Cornélio, mas Deus não queria transformar apenas Cornélio, Deus queria transformar o apóstolo Pedro. Deus quer transformar você. Deixa Deus libertar você da sua religiosidade, deixa Deus salvar pessoas através de você, à medida em que você vai sendo salvo de você mesmo, da sua própria religiosidade. Quantos recebem essa palavra, diga amém. E eu vim aqui essa noite como um representante de Deus, para dizer para você que você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus não é para você ter um carro melhor, embora isso possa acontecer. Você precisa de Jesus não é para ter uma casa melhor, embora isso possa acontecer. Você precisa de Jesus não é para ter um salário melhor, um emprego melhor, embora tudo isso possa acontecer. Mas você precisa de Jesus não é por causa de nada disso. Você precisa de Jesus porque você é pecador. Você é pecador.
Não é por causa dos pecados que você peca. Não é por causa dos pecados que você comete que você precisa de Jesus. Se hoje, eu, Edson Teixeira, até o último dia da minha vida, não cometesse mais nenhum pecado, eu não seria menos pecador do que qualquer outra pessoa. Porque eu não sou pecador pelos pecados que eu peco. Eu peco porque eu sou um pecador. É a minha natureza. É a minha essência. Eu preciso de um Salvador. Não é se eu faço bem ou se eu faço mal. Não é isso. É como Cornélio. Fazia o bem, mas era pecador. É como o etíope. Fazia o bem, mas era pecador. Precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. E se você está aqui hoje e você ainda não entendeu de que você precisa de Jesus como seu Salvador, não é apenas para melhorar de vida, é para ter o seu nome escrito no livro da vida de Deus e do Cordeiro, é para você viver reconciliado e em paz, sem culpa, sabendo que na cruz Ele morreu no seu lugar. Isso é boas novas. Ele morreu por você. E se você crer em seu coração e confessar com a sua boca, diz a Bíblia, você é salvo. Você é salvo não apenas dos seus pecados, você é salvo do seu pecado, você é salvo de você mesmo, porque dentro de você vai viver o Espírito Santo, que não vai te tornar perfeito. Não estou falando de perfeição aqui, de que você nunca mais vai pecar. Isso é mentira, não existe isso. O que eu estou falando aqui é que você vai ter um companheiro chamado Espírito Santo, que nas suas fraquezas ele vai te ajudar, e que você vai entender que ele nunca veio para estar contra você por causa de suas fraquezas. Ele veio para viver dentro de você, para ajudar você contra as suas fraquezas. A religião ensina outra coisa, o Evangelho ensina essas verdades. Deus ama você e Ele veio para ajudar você a ser mais do que vencedor na sua vida. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos usa como teus representantes. Aqui nessa cidade de Sinop, existem muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus, e nós somos os teus representantes. Pessoas que nós vamos encontrar em um ponto de ônibus, na fila de um banco, na fila de uma casa lotérica, em um açougue. Pessoas que nós vamos encontrar em um consultório. Pessoas que nós vamos encontrar nas ruas. Essa cidade tem muita gente que precisa ser salva. E nós te pedimos, Senhor, usa as nossas vidas. É tão simples, usa-nos para levar o teu Evangelho, para falarmos para eles daquilo que o Senhor fez na cruz. Não é daquilo que eles podem fazer para ser salvo, porque isso é a religião que ensina, e isso não funciona. Eles serão salvos, não é por aquilo que eles fazem, mas é por aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. E o que eles vão fazer de bom, não é porque eles são bons, é porque a tua bondade vai ser derramada no coração deles. Faz isso, Senhor. Se tem pessoas aqui essa noite que ainda não te conheceu dessa forma, que ainda não sentiu lá no coração, eu preciso de um Salvador. Salva essa vida hoje, Senhor. Salva essa pessoa hoje. Salva essa criança, porque tem crianças que podem ter essa consciência. Salva esse adolescente, esse jovem, essa senhora, esse senhor, esse ancião, essa anciã. Ajuda-os. Ajuda-os. Talvez essa pessoa que está aqui hoje representa o Cornélio, o etíope. Salva-os. Talvez tem pessoas aqui que representam o Pedro, que já está envolvido no sistema religioso, mas ainda precisa ser salvo de si mesmo. A minha oração é que o Senhor nos salve, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Quem recebe essa palavra, diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus, bem forte. Pastor Deus.